Olá, fenômenos, sejam bem-vindos. Como você sabe, uma das matérias que eu leciono é termodinâmica. Recentemente eu propus uma prova online para os meus alunos. E essa prova ela contempla assuntos como segunda lei da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, geração de entropia, compressores, máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Então, agora nesse vídeo você vai ver as questões que eu solicitei para que os alunos fizessem. Toda essa prova foi elaborada em um ambiente de ensino à distância. Os alunos tiveram que responder essas questões. Em algum dos próximos vídeos eu vou responder essas questões para vocês, tá bom? Então, divirtam-se. Um refrigerador cujo interior está a 5 graus despeja calor para o ambiente externo que se encontra a 30 graus. Assinale as alternativas, pode ter mais de uma, para a situação em que o refrigerador remove 1 kW do seu interior. Então, eu quero saber se o coeficiente máximo de desempenho do refrigerador é 1,2, se a potência mínima necessária para essa operação é menor que 0,1 kW e se a quantidade total de calor despejado no reservatório quente é igual a 6 kW. Então, você vai analisar as três. Obviamente, você vai fazer o cálculo antes, vai analisar as três e ver quais delas estão corretas, né? Pode ter mais de uma, pode ter todas elas corretas. Então, essa, fácil. Daí, a segunda, você deseja construir uma máquina térmica com eficiência de 70%, que produza 60 kW e que despeja energia térmica em um sumidouro que se encontra a 20 graus. A respeito desse equipamento, analise as alternativas corretas. Mesma coisa, pode ter mais de uma correta, pode ter uma, pode ter todas, né? A temperatura do reservatório quente deve ser de no mínimo 977 graus Celsius. Se a máquina for reversível, a quantidade de calor fornecida pelo reservatório quente deve estar ao redor de 86 kW. E espera-se que a máquina despeje aproximadamente 146 kW no reservatório frio. Então, vai fazer o cálculo, vai analisar tudo bonitinho e tal, né? Então, você já viu que tem uma questão de refrigerador, uma de máquina térmica e, obviamente, a próxima deveria ser de bomba de calor, que exatamente é isso. Então, geralmente, na Islândia, a temperatura oscila entre menos 10 e 10. Admita que você se cansou da praia, né, o que vai ser meio difícil, e se mudou para a Islândia. E deseja manter o ambiente interno da sua casa a 20 graus do ano inteiro, usando o ar-condicionado que vai operar como uma bomba de calor, né? Lembra que tem alguns aparelhos que eles podem operar como ar-condicionado no inverno, no verão, e bomba de calor no inverno. Como lá é inverno direto, né? Então, você pode usar esse ar-condicionado que opera como uma bomba de calor. Então, você vai usar o seguinte: para essas condições do problema, admitindo uma bomba de calor reversível, assinale as alternativas corretas. Letra A. O coeficiente de desempenho da bomba de calor varia entre 9,8 e 29,3 durante o ano. Letra B. Para entregar a mesma quantidade de calor para o ambiente interno o ano inteiro, a potência consumida pela bomba de calor nos dias mais frios deve ser 3 vezes maior do que a potência consumida nos dias mais quentes. Dia mais frio, obviamente, menos 10. Dia mais quente, obviamente, mais 10. E se a potência consumida pela bomba de calor fosse constante ao longo do ano, a quantidade de calor entregue ao ambiente interno nos dias mais frios seria 33% menor do que a quantidade de calor despejada no interior da casa nos dias mais quentes. Então, essa bomba de calor que você vai trabalhar, né? Vamos ver essas hipóteses. Então, beleza. Até aí, SUSE, né? Então, tem um exercício de refrigerador, de máquina térmica, de bomba de calor, e agora a coisa começa a ficar mais elaborada. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse exercício 4. Que você estava na Islândia, né? Agora você se cansou da Islândia. Então, você se cansou da Islândia e resolveu fundar detalhe que essa questão vale 1,5 ponto. E resolveu fundar uma empresa de tecnologia na Praia Brava. Você projetou uma máquina térmica para produzir energia exclusivamente para os aparelhos de ar-condicionado dos escritórios da sua mega empresa. Praticamente um unicórnio. Considere o diagrama. Então, você tem uma fornalha que vai fornecer calor para a máquina térmica, vai produzir uma potência que vai direto para o ar-condicionado e parte desse calor vai ser rejeitado para a vizinhança, que é o sumidor. Os escritórios o ar-condicionado vai remover calor dos escritórios e jogar para a vizinhança, para a mesma vizinhança que a gente tem ali. Então, você vai trabalhar com isso. Vamos ver quais são as hipóteses por trás e o que a gente quer saber nesse querido
problema. Sabe-se que, então, que a máquina térmica é alimentada por uma fornalha que se encontra a 1000 graus. A máquina térmica despeja calor na vizinhança, sumidouro, que naquele dia vai se encontrar a 30 graus. O ar-condicionado também despeja calor na vizinhança, que obviamente está a 30 graus. O interior dos escritórios deve permanecer a 15 graus. Né? Vocês querem que o pessoal lá que trabalha vá de cachecol trabalhar. Está muito frio. E a carga térmica de cada funcionário é estimada como 150 watts. Então, o que você tem? Tem vários funcionários em cada escritório, cada um deles vai ter uma carga térmica, são 10 funcionários nesse escritório. Beleza. Né? Assinale a alternativa que corresponde ao número de escritórios que podem ser resfriados nessas condições, se o calor fornecido pela fornalha para a máquina térmica for de 1.537 watts. Então, você tem 1.537 watts que saem da máquina térmica, né, que vão gerar, que está a uma determinada temperatura, o sumidouro também está a uma determinada temperatura, e assim por diante, toda essa potência gerada vai para o ar-condicionado. Eu quero saber quantos escritórios, são 5, são 10, são 15, são 20. Quantos escritórios vão ser, tá? Todas as máquinas aí são reversíveis. Próxima questão, né, ainda na Praia Brava. Na Brava Norte, no Canto do Morcego, ali perto do Guarung, uma galera estava cantando os mantras na praia e fazendo desenhos na areia. Né? Então, um deles, usando um galho, fez o seguinte desenho. Então, você está vendo um reservatório ali com um determinado suporte para segurar o pistão do lado esquerdo, né? E você vê que depois o pistão se moveu. Então, esse foi o desenho que o sujeito que estava cantando um mantra fez na Praia Brava. Aí é o seguinte, não contente com contar esse mantra e desenhar esse esquema, o sujeito levantou e começou a falar. Imaginem, amigos meus, um gás cujos calores específicos não variam com a temperatura. Agora visualizem esse gás confinado em um sistema pistão-cilindro, em que o pistão está apoiado em 2 suportes. Este gás inicialmente se encontra a uma temperatura T1, e começará a receber muitas energias, que é o universo canalizando suas energias e enviando calor ao sistema. Mas, irmãos, amigos, parceiros, o pistão somente se movimentará quando o gás atingir a temperatura T2. O pistão, amigos, se movimentará até que o sistema atinja a temperatura T3. E eu pergunto, irmãos, qual será a variação da entropia do gás? Ao que todos os presentes em uma só voz disseram: a variação da entropia do gás é igual a, letra A, CV vezes LNT2 sobre T1, mais CP LNT3T2. Letra B, CV LNT3T2 mais CP LNT2T1. Letra C, CV LNT1T2 mais CP LNT2T3. Ou letra D, CV LNT2 mais CP LNT1T2. Tá? Então, essa questão do colega lá que teve uma inspiração divina lá na Praia Brava, não sei, de repente o pessoal tomou uns chás estranhos, alguma coisa assim, né? E daí teve essa inspiração e o pessoal acabou entrando na onda e né, foi um evangelizador lá na Praia Brava. Então, beleza. Essa questão também vale um ponto. Questão 6. Aí vamos continuar falando de entropia. Em um processo isentrópico, em que o calor específico e o volume específico são constantes, é possível admitir que ΔP sobre ΔT é igual a CP sobre V, em que V, esse Vzinho ali, é o volume específico, CP é o calor específico, a pressão constante. Então, eu quero saber se isso é verdade ou não. Né? Então, você vai ter que analisar nesse processo isentrópico se isso vai acontecer ou não. Nós já fizemos coisas parecidas na sala de aula. E essa questão vale um ponto. A 7ª questão, ela vale 2 pontos, porque ela tem muita coisa para fazer. Então, tem muitas coisas que eu estou perguntando aí nessa questão. Então, vamos lá. O diagrama abaixo ilustra um ciclo de geração de energia com base no vapor d'água. Então, você tem uma turbina, né? A entrada da turbina está no ponto 1, a saída da turbina no ponto 2. Da turbina, o fluido vai seguir para o condensador, e a saída do condensador está no ponto 3. Isso vai seguir para um compressor, né? E a saída do compressor é o ponto 4, que vai para o aquecedor e volta para a turbina.
Então, esse é o ciclo de geração de energia com base no vapor d'água. Então, tem algumas coisas, algumas informações a mais que a gente precisa disso. Então, essas informações a mais são o quê? Nesse ciclo, a turbina e o compressor se comportam como equipamentos isentrópicos. Algumas informações adicionais. Né? Você vai admitir que, para os cálculos, que 1 kg por segundo de água circula no ciclo. Você vai admitir também que na entrada da turbina, o vapor d'água se encontra a 500 graus e 10 MPa. Na saída da turbina, a pressão é 101,3 kPa. Na saída do compressor, a água é líquido saturado a 101,3 kPa. Na saída do compressor, a água se encontra a 10 MPa. Tá? O trabalho específico médio do compressor pode ser calculado por trabalho específico, aquele Wzinho, igual ao volume específico vezes a diferença de pressão, em que o volume específico ali representa o volume específico médio entre a entrada e a saída do compressor. Ou seja, exatamente como eu tinha falado lá no podcast. E com base nesse cenário, você vai assinalar todas as alternativas que você acha que estão corretas. Tá? Então, quais são? Você vai avaliar se a potência produzida na turbina é de aproximadamente 980 kW. Tá? Se o calor perdido no condensador é de aproximadamente 1975 kW. Se a potência consumida no compressor é aproximadamente 10 kW. Você vai avaliar se a diferença de temperatura entre a saída e a entrada do compressor é inferior a 1 grau. Você vai avaliar se o calor necessário para produzir o vapor superaquecido é de aproximadamente 2.946 kW. Você vai avaliar também se a eficiência do ciclo é de 33%. E, finalmente, se considerarmos apenas os reservatórios de energia térmica, aos quais está conectada a máquina térmica, a eficiência do ciclo, na melhor das hipóteses, poderia ser ao redor de 52%. Então, novamente, você vai avaliar todas essas alternativas aí e você vai me dizer quais delas estão corretas. Pode ter mais de uma, pode ter menos de uma. Detalhe, se eu ficar assinalando todas, não só nessa questão como nas demais, se estiverem erradas, vai cancelar, cada errada vai cancelar uma certa. Essa questão vale 2 pontos. E a última questão, tá? Pergunta 8. Valendo 1,5 ponto. Um trocador de calor que opera em regime permanente a 100 kPa, ou seja, todas as correntes estão a 100 kPa, utiliza o refrigerante 134A para resfriar 1 kg por segundo de vapor d'água superaquecido. O vapor d'água entra a 200 graus e sai a 150 graus, ao passo que o R134A entra a menos 20 graus e sai a 0 grau. A respeito desse trocador de calor, julgue as afirmativas abaixo. Então, as 3 afirmativas primeira, são necessários aproximadamente 6,15 kg por segundo de refrigerante para este resfriamento. A taxa de geração de entropia neste equipamento é igual a menos 155 Joule por quilograma, menos 55 Joule por Kelvin segundo. E, finalmente, o trocador de calor perde 98,9 kW para a vizinhança. Então, eu quero saber quais delas estão corretas. E aí, somente uma dessas aí está correta, aí embaixo. Apenas a afirmativa 1 é correta, ou apenas a afirmativa 3 é correta, ou as afirmativas 1 e 2 são corretas, ou as afirmativas 2 e 3 são corretas, e, finalmente, todas elas são corretas. Essa questão vale 1,5 ponto. Então, repare que, se você achar que uma delas vai aparecer menos ou mais, você dançou, porque todas elas aparecem igualmente aí nas respostas. Então, é isso. Essa é a prova, né? Tem algumas questões que são mais elaboradas. Então, por exemplo, aqui você precisa de conhecimento da primeira lei da termodinâmica e da taxa de geração de entropia. Aqui a gente tem um ciclo que a gente trabalhou bastante, né? Com algumas particularidades, porque se trata vai envolver a primeira e a segunda lei. Também tem algumas coisas de geração de entropia e também das máquinas térmicas que a gente trabalha. Então, essa é a avaliação. E aí, fenômenos, gostaram das perguntas? Bastante interessantes, né? Então, eu recomendo que você comece a resolver em casa. A primeira questão é muito simples, você pode até resolver e colocar aqui nos comentários para nós. Então, fico no aguardo e até a próxima.